Se você tem uma Bíblia, abra em Mateus capítulo 13. Então, Mateus capítulo 13, e isso é o que quero que você saiba, e te desafio a encontrar esse lugar. Mas temos falado nesta série sobre o bem e o mal. E uma das coisas que espero para aqueles que têm acompanhado esta série e caminhado conosco por cada história que Jesus conta, é que falamos sobre esse grande tema do bem contra o mal no mundo e tudo o que acontece. No entanto, só estivemos em um capítulo da Bíblia. Agora pensem nisso por um minuto. Vemos toda a loucura deste mundo. E, no entanto, tudo o que fiz ao longo de toda esta série, ou seja, tudo isso se deve a Matthew, capítulo 13, apenas um capítulo. Uma parte dos ensinamentos de Jesus. E conversamos sobre tudo o que acontece e ocorre neste mundo. Quero conversar com vocês esta manhã e cada vez que eu mencionar esses títulos, não espero que vocês os entendam completamente, mas acredito que ao final vocês os entenderão. Quero falar com vocês sobre o Deus que busca e a pérola. Vocês sabem, realmente existe um mistério para nós neste mundo. Uma das coisas que eu quis que entendêssemos nesta série é que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que Deus retém algumas coisas. Ele nos dá muita revelação, mas há mistérios reservados somente para Ele. A realidade é que quando você e eu olhamos para este mundo, há um mistério. Porque você não é Deus e eu não sou Deus. Por isso pensamos o que está acontecendo no mundo. Vemos o mesmo que vimos com os guardas nesta semana. Vemos pessoas saindo para matar em nome de Deus, gente assassinada pelas nossas ruas e a loucura, a maldade e o ódio que existem no mundo. E pensamos, porque o mundo é assim, então começamos a pensar em coisas como estas. Começamos a pensar, onde está Deus? O que Deus faz para que isso aconteça? No entanto, há 2000 anos, Jesus respondeu a pergunta e falou sobre o mistério do mundo em que vivemos. E quero que vocês assimilem isso por um momento, porque não estou ensinando algo que foi ensinado na semana passada. Não estou ensinando algo de 10 anos atrás só para nos atualizarmos com o mundo. Estou levando vocês a 2000 anos atrás, Deus em carne nesta terra. E digo a vocês que Ele nos revelou tudo o que estava acontecendo e tudo o que estava ocorrendo. Na verdade, o que você encontra em Mateus capítulo 13, se você não tem estado conosco, é que Jesus conta várias parábolas. E o que é uma parábola? A palavra parábola literalmente significa colocar ao lado. Então, o que é uma parábola é que existe uma verdade. Há uma compreensão que Deus quer que você tenha. Eu te digo, Mateus capítulo 13 é para os seguidores de Cristo. É direcionado a essas pessoas que são seguidores de Cristo, esses discípulos. E Ele está dizendo a eles, quero que vocês tenham uma compreensão melhor. Quero que vocês saibam disso. Quero que meus seguidores, quando olharem para este mundo e virem a loucura, entendam o que está acontecendo e se passando. Então, Ele contava uma história para dar uma compreensão melhor. Você facilmente poderia usar a nossa palavra. Ele simplesmente ilustra para que possamos entender melhor. Jesus queria que seus seguidores tivessem uma certa perspectiva sobre o que está acontecendo. Ouçam como eu digo isso, porque é o que ele entendia neste mundo louco de pecado, neste mundo louco de dor. Então, ao nos aproximarmos dessas últimas parábolas, é aí que estamos. Estamos realmente nos preparando para terminar esta série. Há uma transição acontecendo. Agora vou te atualizar. Se você não esteve conosco, pode assistir a cada sermão online. É gratuito, está disponível lá. Mas há uma transição. Jesus deixa para trás as histórias anteriores e passa para 3 histórias finais que formam uma trilogia que ele quer que seus seguidores compreendam. Você vê a transição em Mateus 13:36? No versículo 36 diz o seguinte: Então ele deixou as multidões e entrou em casa. A Bíblia diz que ele literalmente vai e se senta em um barco e compartilha essas 4 histórias. Então todos estão ouvindo, mas depois ele se levanta e entra na casa. Quando ele entra na casa, seus discípulos entram com ele. A Bíblia diz que eles se aproximam e dizem, ei, nós não entendemos as 2 primeiras histórias. Então Jesus dá essa explicação das 2 primeiras histórias. Já vimos isso, está online, você pode ir lá e assistir. E agora o que acontece é que ele já contou 4 histórias. Ele já entrou com seus discípulos. Ele deu uma explicação. Agora, quando está com seus discípulos, ele quer se aprofundar em alguns dos mistérios mais profundos que deseja explicar a eles. Jesus quer aprofundar nos propósitos de Deus e no que acontecerá no fim dos tempos. Agora pense nisso. Ele está começando a mostrar como será o futuro. As 4 primeiras parábolas mostram o que acontece no mundo. As 3 seguintes mostram o que Deus fará e está fazendo. Ao olhar para essas primeiras histórias, você pode se desanimar. Mesmo como seguidor de Cristo, acredito que é isso que acontece. Acho que o que está acontecendo em nosso mundo é que muitos seguidores de Cristo estão observando o caos, a loucura,
Eles ligam a Fox e a CNN e ficam desanimados e se sentem sobrecarregados com o que está acontecendo. E Jesus diz: o momento não é assim que meus seguidores vivem. Eles têm uma compreensão diferente. Podemos nos desanimar porque Jesus diz que há bondade no mundo que eu plantei, mas também há maldade que o inimigo plantou. Ele nos diz que haverá maldade até que Cristo volte e acerte as contas. Não podemos separar isso? Queremos, mas não podemos porque não temos a compreensão de Deus. É um mistério que só entenderemos quando Ele voltar e acertar tudo. Ele nos diz que haverá falsos ensinamentos. Ele nos diz que haverá pessoas fazendo o mesmo que eu estou fazendo esta manhã, mas não estarão ensinando a verdade. Elas estarão ensinando sua própria versão ou suas próprias ideias. Ele nos diz que haverá religiões falsas. Se você já se perguntou de onde vêm essas coisas, ele diz que um inimigo fez isso. Haverá pessoas construindo religiões e crenças que as pessoas seguirão pensando que estão indo em direção a Deus, mas na verdade estarão indo em direção ao Deus deste mundo. Ele diz que o propósito, o motivo de o inimigo fazer isso é para confundir e corromper as pessoas. Por isso fazemos esta série, para evitar confusão e corrupção. Por isso Jesus usou parábolas. Percebemos que o mundo é um lugar difícil para se viver. E foi por isso que Jesus contou essas histórias. Ele leva seus discípulos para dentro de casa. E dentro de casa contou-lhes mais 3 histórias. Essas parábolas são sobre as pessoas que permanecem na terra no final dos tempos. Posso mostrar essas pessoas em 1 Coríntios 10, versículo 32. Veja o que a Bíblia diz. Não ofendam nem os judeus nem os gregos. Agora, os gregos são gentios. Algumas das suas traduções dizem gentios. Só quero que entendam que só existem 2 raças neste mundo, os judeus e os gentios. Se você não é judeu, é gentio. Se você não é gentio, é judeu. Só existem essas 2. Vemos toda essa loucura de raça, mas a Bíblia diz que só existem 2 raças. Ele acrescenta: veja o que diz, ou a Igreja de Deus, 3 grupos principais que abrangem todas as pessoas do mundo. Existem os judeus, isso representa Israel. Existem os gentios, aqueles que não são judeus, e também a Igreja de Deus. E é isso que a Bíblia ensina. Judeu ou gentio, ao crer em Jesus Cristo, você integra um terceiro grupo neste mundo. E esse terceiro grupo neste mundo é a Igreja de Deus. Eles passam a fazer parte da igreja. Na parábola do tesouro no campo, essa é a mensagem da semana passada. Digam amém se estão ouvindo. Jesus nos diz o que Deus faz entre o povo judeu. A Bíblia lhe ensina que Israel é o tesouro no campo. Expliquei isso na semana passada. Vocês podem assistir de graça online. Ensina que há o bem e há o mal. Você pode se desanimar? Inseparável. Isso durará para sempre. Ele diz: ao povo judeu, vocês são o tesouro no campo. É isso que ele está dizendo? Eu vou usar Israel no futuro. Continuarei usando vocês. Digo aos seguidores de Cristo, hoje há um ataque frontal contra Israel, em palavras e ideologia. Ouçam-me esta manhã. Na sua Bíblia, há uma parábola onde o Filho de Deus disse: no fim dos tempos, saibam que não os abandonei. Eu vou usá-los não significa que não errem, nem que sempre acertem, mas significa que Deus tem um plano para o futuro do povo de Israel. Está na Bíblia, não pode ser removido. Na próxima parábola que vamos analisar na semana que vem, Jesus fala sobre os gentios. Ele conta uma história sobre a rede de pesca. Estou animado com isso, já estou trabalhando nisso. Vocês não vão querer perder, pois ele nos diz o que Deus está fazendo entre os gentios. Na parábola que veremos hoje, a da pérola, Jesus explica o que ele faz pela igreja hoje. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, vejam o que diz. Ele conta outra história, a do reino dos céus. Não se confundam entre o reino dos céus e o reino de Deus. O que é isso? Quando eles queriam escrever o nome de Deus, não o escreviam por completo. Por isso modificavam um pouco devido ao grande respeito que sentiam por Deus e por seu nome. Eles escreviam o reino dos céus, mas é o reino de Deus. É a obra de Deus, o que Deus está fazendo. Assim, o reino dos céus é como um comerciante que procura pérolas finas. E ao encontrar uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Agora digo isso a vocês. Como nas 2 primeiras parábolas, Jesus dá esta explicação. Assim não há confusão sobre o que eu disse e o que significa. Nessas outras parábolas, o que se observa é que não há uma explicação. Vocês percebem que se juntarem 2 pessoas, vão obter 10 opiniões diferentes, certo? Alguém pode me confirmar isso? E a realidade é que metade das pessoas diz uma coisa e a outra metade diz outra. E o que eu fiz ao longo de toda esta série, quando não concordei com a abordagem comum, sempre voltei a explicar o porquê. Então quero que vocês conheçam a explicação comum para isso. O que normalmente se ouve quando as pessoas interpretam isso é que você e eu somos o comerciante e que Jesus é a pérola.
E que você e eu devemos buscar até encontrar Jesus, porque Ele é a nossa salvação. E então devemos ir e vender tudo para seguir Jesus. Agora, quero dizer que não acredito que seja isso que Jesus estava ensinando. E vou explicar o porquê no restante da minha mensagem. Não acho que seja sobre isso. Não acho que essa explicação seja a correta. Então vou descartá-la, mas quis apresentá-la a vocês. Compartilhei com vocês o que muita gente diz. Agora vou explicar o que dizem as Escrituras. É nisso que eu acredito. Acredito que Jesus Cristo é o comerciante. Permitam-me explicar isso a todos. Acredito que você e eu, e quero ter certeza de que você entenda isso, esta manhã, quando digo você e eu, somos parte de uma estrutura maior, a Igreja de Deus. Isso não necessariamente se refere a você individualmente. Você é parte, se você é seguidor de Cristo, mas a realidade é que Ele nos deu uma visão mais ampla da Igreja, que é a pérola de grande valor. Acredito que esta parábola ensina que Jesus Cristo deixou o céu, veio ao mundo e deu tudo na cruz, e Ele comprou uma pérola de valor infinito. Essa pérola somos você e eu. Ele comprou a Igreja de Jesus Cristo. Uma pérola é considerada uma pedra preciosa, e isso é o que me parece interessante a respeito. Os judeus não valorizavam as pérolas. Pensem nisso por um momento, mas os gentios sim, as valorizavam. Os gentios viam uma pérola como algo muito valioso. Uma das coisas que talvez você não saiba é que há 10 anos houve um pescador filipino. Enquanto pescava, ele tirou uma grande ameijoa e ao abri-la, encontrou uma pérola enorme dentro. Ela media aproximadamente 2 pés de largura. Então, literalmente, ele tirou essa pérola em particular da ameijoa. Ele a levou para casa e a escondeu debaixo da cama. Ele morava em uma casa muito pequena e a manteve lá embaixo. Ele a considerava um amuleto de boa sorte. E finalmente sua casa pegou fogo, e quando a casa queimou, a pérola não sofreu nenhum dano. Assim, encontraram essa pérola na bagunça debaixo da cama do homem. Eles vão colocar uma foto na tela dessa pérola que encontraram, e quando a encontraram, levaram-na a um avaliador. E um avaliador, ao tê-la em suas mãos e examiná-la, determinou que essa pérola vale 140 milhões de dólares. Ajuda-me, Jesus, escondida debaixo da sua cama. Só estou dizendo. Mas eu amo essa passagem porque ela nos mostra algo muito mais valioso do que você jamais poderia imaginar. Escutem-me com atenção. O avaliador dessa pérola, quem diz é isso que ela vale, é o próprio Jesus Cristo. Vamos nos aprofundar nessa história. Vou lhes dar 3 coisas. Vamos revisar cada ponto que representava cada coisa. Vamos falar sobre o que isso significa. Primeiro, a pérola. O que a pérola revela? A pérola revela a beleza e o impacto da cruz de Jesus Cristo. Deixe-me mostrar-lhe algo interessante. A substância de uma pérola não é muito valiosa. Saber? Você pode pegar uma pérola e esmagá-la. Você sabe o que tem? Pense na quantia de dinheiro. Algumas pessoas usam colares ou brincos de pérolas. E pense na quantia de dinheiro. Meus pais tinham uma joalheria anexa à empresa que possuíam. Cresci entre pérolas, vendendo-as e aprendendo seu valor e custo. Você sabia que se triturar uma pérola cara só vai obter calcário? Vamos lá agora. Veja, o valor de uma pérola não está na substância. O valor está em como ela é formada. Talvez você pense em uma pérola. Você consegue ver aquela pérola que você tem? Se você tiver brincos de pérola, um colar ou qualquer outra peça, ou se você tiver consegue ver, tudo começou com um único grão de areia. Agora pense na quantidade infinita de areia na praia. Imagine, seria uma loucura comprar areia. Você pode simplesmente pegar você mesmo, certo? Agora nós a compramos porque não queremos ir até a praia, já que fica um pouco longe. Mas pense em como é fácil consegui-la. Aquele pequeno grão de areia, pense na quantidade infinita de areia no mundo, entra em uma ostra e se torna um incômodo para ela. Ele começa a cortar e ferir a carne da ostra. É isso que acontece quando você obtém essa pérola. Como resultado desse corte na ostra, ela começa a secretar uma substância chamada nácar. Assim, ela envolve camadas de nácar ao redor do grão de areia, até que finalmente se forma esta linda pérola. Então você tem essa ferida e ela libera essa substância. Ela envolve e cobre o grão. Ela cobre para que não cause mais danos. E finalmente obtemos essa pérola. E é assim que se forma uma pérola. E para que vocês tenham uma ideia do valor de uma pérola, sabiam que a coroa do rei da Inglaterra tem 269 pérolas só nessa coroa em particular? Então vocês devem estar se perguntando por que Jesus escolheu esse exemplo. Ele sabe do que está falando. Ele se refere à igreja, ao que vai fazer, às pessoas que atrairá para si. Por que ele usa isso como exemplo? Porque ouçam, quero que entendam, porque é uma imagem linda. É uma imagem absolutamente linda de como ele nos salva, a você e a mim. Há um processo duplo quando pensamos em uma pérola. Todos deveriam anotar isso. Existe o corte, mas depois vem a cobertura. Isso forma uma pérola. Existe o corte e a cobertura. É assim que a Bíblia ensina.
O corte é a nossa parte. Você e eu, ouça-me, somos esse pequeno grão de areia. Você sabia que é esse pequeno irritante? Vamos lá, alguns de vocês precisavam ouvir isso esta manhã. Olham para o parceiro pensando, ele tem razão. Mas ao estudarem a Bíblia, pois as igrejas não ensinam isso hoje, vemos que tentam apenas fazer todos se sentirem bem, dizendo, você é incrível, maravilhoso e glorioso. Quem não te amaria? É isso que ensinamos em nossas igrejas. Quero que você ouça o que a Bíblia ensina. Ao estudá-la, você verá que todos que estão há muito tempo na igreja ou como cristãos precisam se lembrar disso regularmente. A Bíblia realmente não te vê de forma muito positiva sem Deus. A Bíblia realmente não te vê como alguém positivo sem Deus. Ela nos revela como um povo rebelde. O homem é o responsável. Quando você chega a Mateus capítulo 13 e vê a maldade no mundo, a resposta de Deus é que o homem está causando o dano. O homem traz dor, feridas e sofrimento ao mundo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Quero respaldar isso com as escrituras. A Bíblia diz, porque todos pecaram, não apenas alguns. Não é apenas o pecado da sua família ou dos seus vizinhos que causou o problema no mundo. Diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz em Isaías, e vamos chegar lá nesta manhã. Todos nós nos desviamos e seguimos o nosso próprio caminho. Quando entendemos o que realmente é o pecado e quão sério ele é, começamos a compreender por que a Bíblia dá tanta importância ao pecado. E é por isso que você não pode ensinar as boas novas. Você não pode liderar uma igreja. Não se pode falar da Bíblia sem compreender que o pecado fere a Deus. E se você tem dificuldade em entender por que Deus se sente ferido e afetado pelo pecado, basta estudar Isaías 53. Nos versículos 4 a 6, reparem no que a Bíblia diz. Quero que prestem muita atenção a isso. Concentrem-se e ouçam. Não se ofendam, não fiquem irritados, não pensem. Não gosto do pregador nem da mensagem. Ouça o que a Bíblia diz e decida como responder. Diz, veja, as nossas aflições, não as aflições deles, as nossas aflições. Ele mesmo falando de Cristo, a imagem de Cristo antes de nascer. É o que Jesus sabia antes de vir. Ele levou as nossas aflições. Você poderia pensar que isso foi escrito após a crucificação de Jesus? Não, foi escrito antes de ele nascer. Ele levou as nossas aflições e carregou as nossas dores. Nós o consideramos castigado. Veja as palavras que descrevem Jesus. Ferido, golpeado por Deus e afligido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões. Esses são os nossos pecados. Foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo para o nosso bem-estar caiu sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez com que, veja estas palavras, a iniquidade de todos nós. Isso é o pecado. É você, sou eu, é orgulho. Isso é egoísmo, arrogância. Tudo o que está errado em nossas vidas caiu sobre Jesus. Vejam, nossa atitude em relação ao pecado mudaria se entendêssemos como isso afeta o coração de Deus. Como isso afetou o que Jesus fez. O próprio propósito da vinda de Jesus. O plano de Deus em uma missão de resgate por nós. Foi por esse motivo. Portanto, nossa parte é causar o dano. Você e eu somos os que causamos o problema. Aqueles de nós que causamos a vergonha. A culpa é nossa. É isto que você deve anotar. Escute-me. Nós somos o corte, mas a parte de Deus é cobrir. É Deus quem cobre a dor. É Deus quem resolve o problema. Quem cura a ferida. Veja, observamos isso. Agora pensem nisso, porque quando forem a Mateus capítulo 13, vocês verão a conexão. Em Mateus 13, Jesus diz, há maldade, há pessoas que ensinarão falsidades, há pessoas que virão e construirão uma religião falsa sobre coisas que eu fiz e coisas que eu disse. E assim vemos um mundo cheio de maldade, cheio de ensinamentos e religiões falsas. E achamos que estamos indo bem, achamos que a Fox News está indo bem, achamos que a CNN, os políticos e os países estão indo bem. Precisamos de cura, precisamos de encorajamento e esperança. Observe o que está acontecendo no mundo. E estou aqui para lhes dizer que Deus, em sua graça, é quem cobre a dor. Você sabe, muitas vezes vemos Deus como um ser inflexível. Me impressiona o que a igreja fez com essa mensagem gloriosa. Porque às vezes apresentamos Deus como um Deus rígido, um Deus distante, que só quer que façamos o que Ele quer que façamos. É isso que Deus busca na sua vida? É isso que a religião e tantas falsas doutrinas querem transmitir e fazer você acreditar. Mas, na verdade, o que a Bíblia diz nas boas novas de Jesus Cristo é que Deus é um doador. Que Deus é quem nos protege. Deus é quem cura. Deus é quem está agindo. Às vezes o retratamos de forma errada. João 3, 16 e 17. Ouça a Bíblia. Receba as boas novas de Jesus Cristo para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, um momento. Já nos foi dito que o mundo é o problema.
Ele permitiu que o mal entrasse, que um inimigo viesse e semeasse esse problema. Mas Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Enviou o seu Filho, que nunca pecou, que não merecia a ira nem a pena do pecado, para que todo aquele que nele crê, a palavra crer significa confiar e depender de, não pereça, não seja julgado, nem separado de Deus, mas tenha a vida eterna, tendo tudo o que Deus sempre planejou que tivesse. E então costumo dizer isso, digo a eles, não ensinem João 3,16 sem João 3,17, e a igreja tenta fazer isso, mas você não pode tirar o versículo 17. O versículo 17 é o grande versículo que nos mantém focados. O versículo 17 mantém a igreja de Jesus Cristo focada, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus é generoso. Deus enviou Cristo para não ter que julgar, para não ter que punir. Quando Jesus foi para a cruz, foi como aquela ostra cobrindo a ferida. Foi como a ostra envolvendo aquele grão de areia e aquela ferida. Quando Cristo morreu na cruz, Deus tornou isso possível. Pensem nisso por um momento. Deus tornou isso possível para que todos os nossos pecados, todo o nosso mal, toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, todo o nosso passado fossem cobertos como se nunca tivéssemos feito nada disso pela graça do Deus Todo-Poderoso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 de Pedro 2, 24. A Bíblia diz, e ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz. Agora pensem nisso. Naquela cruz, o que Jesus faz? Ele carrega os nossos pecados para que morramos para o pecado e vivamos para a justiça, para estarmos bem com Deus. Viver justamente é viver bem a vida que Deus quer para nós. Olhem para isso, porque pelas suas feridas somos curados. Vocês veem, nós fizemos o mal, nós cometemos pecado. Jesus fez a cobertura, ele nos salvou e nos transformou em uma pérola maravilhosa. Isso significa que ele nos renova completamente. Ele pega esse pecado e o cobre, transformando-nos em seres totalmente novos. É disso que trata 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é o que representa a cruz e o que Cristo fez por nós. O incômodo, ele cobre e o torna precioso e valioso. Ele o torna belo. Poderia parar aqui e encerrar esta manhã e dizer que foi bom. Tenho muito mais a compartilhar. Vamos ao número 2. O mercador revela o propósito divino. Nela, um mercador busca pérolas preciosas. Por isso não creio que signifique que você e eu buscamos a salvação. Não vejo assim. Não acho que seja disso que trata essa história. A Bíblia não ensina que devemos buscar a Jesus. Você não encontrará isso na Bíblia. Escreva Romanos 3,11. Romanos 3,11. Veja o que está escrito. Ninguém entende. Ninguém busca a Deus. É o que a Bíblia ensina. Escute com muita atenção. Quando me converti a Cristo, eu literalmente confiei no que Ele fez por mim. Em 27 de novembro de 1994, segundo o ensino bíblico, não cheguei à compreensão por mim mesmo. O que ocorreu foi que Deus abriu meus olhos e me permitiu ver o que Ele fez por mim, para que eu confiasse na obra de graça que Ele realizou em minha vida. Não fui eu quem fez isso, mas Deus fez por mim. Você e eu não buscamos a Jesus. Jesus é quem nos busca. Agora ouçam-me, a Bíblia ensina que devemos buscar a Jesus como seguidores de Cristo. Ao se tornar um seguidor de Cristo, a Bíblia ensina que deve buscá-lo com diligência, pois agora você tem um relacionamento com Ele. Mas antes de chegar a Cristo, você não o buscava, Ele veio buscar você. Todos olhem para cá. Não me importa onde vocês estiveram, qual é o seu passado, como seus pais os trataram, como as pessoas os enxergaram durante toda a vida. Ouçam-me com muita atenção. A Bíblia diz que você e eu somos os objetos da busca de Deus. Não importa onde você esteve, nem o que você fez. A Bíblia diz que você é objeto da busca do Deus Todo-Poderoso. A palavra buscar significa deixar um lugar e ir para outro. É uma imagem do que Jesus fez quando deixou o céu. Jesus iniciou uma jornada. Na verdade, um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que a igreja precisa compreender e ao qual deve retornar, é Lucas capítulo 19, versículo 10. Vocês sabiam que Jesus faz uma declaração de missão? Todo mundo fala sobre sua declaração de missão. A Walmart tem uma, a Tyson tem uma. Toda a igreja possui a missão dada por Jesus. Em Lucas 19:10, Jesus declarou: "Vim buscar e salvar o que estava perdido. Foi exatamente para isso que eu vim. Estou buscando para poder salvar todos aqueles que se afastaram." E aqui está o negócio. Todos se afastaram porque cada um seguiu o seu próprio caminho. Então eu vim por todos para buscar e salvar o que estava perdido. Aqui está este comerciante. Ele está procurando pérolas preciosas. O significado é que Deus é um Deus que busca. Jesus veio buscando, nós nos preparamos para o Natal. Você sabe o que é e por que celebramos? É a encarnação. Quando Deus se fez carne, é a encarnação? Você sabe o que é a encarnação? O que o Natal deveria te lembrar?
O Natal deve te lembrar que existe uma missão de resgate de Deus para todos os que se perderam. Vou te dizer mais uma coisa. Estude o Antigo Testamento, de Gênesis até os Evangelhos. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, os primeiros livros do Novo Testamento. Então você começa em Gênesis. Isso é o Antigo Testamento. Significa Antiga Aliança e Nova Aliança. Você pode voltar à Antiga Aliança e estudar sobre o Messias que virá e o que ele fará. Você pode fazer isso em todo o texto e a cada vez, sabe como esse Messias é apresentado? Como aquele que nos busca para nos salvar daquilo que criamos. Veja, o comerciante é intencional, tem um propósito, procura pérolas finas, sabe o que busca, sabe como procurá-las, sabe o que fará com elas. E estou aqui para te dizer que assim foi a missão de Cristo. E quero dizer isso a vocês porque dediquei toda a minha vida à igreja. E acredito que um dos maiores problemas da igreja hoje em dia é que ela não age com intenção nem com um propósito claro. Digo isso porque se questionam por que, apesar de tantas igrejas em cada esquina, ainda há tantos problemas. A resposta é simples. A igreja não tem um propósito definido, não é intencional. Mas entendam que a igreja foi criada com um propósito. Foi criada para ser intencional, para saber para que servia e o que alcançaria, porque foi exatamente o que Jesus fez. E eu realmente quero que reflitamos sobre esse ponto. Nesta manhã, então quero que prestem atenção a algo. Escutem. Muito frequentemente gostamos de colocar a ênfase de Deus no indivíduo. Há muitos ensinamentos que colocam toda a ênfase de Deus no indivíduo. Essa não é a revelação completa da Bíblia? Não é. Vocês estão ouvindo nesta manhã? Não é assim. Hoje eu digo para que fique claro, essa não é a doutrina completa do Novo Testamento. Veja, quero que vocês entendam isso. Cristo vê seus seguidores coletivamente, não apenas individualmente. Agora, Deus te vê individualmente. Ouça-me, Deus te vê como indivíduo. Você vem à fé em Cristo como indivíduo, confiando. Mas quando você chega à fé em Cristo como indivíduo, depositando sua confiança em Deus, não é porque sua família fez isso. Ouçam-me, a única maneira de chegar ao céu é através de você e de Jesus, meu amigo. Essa é a única maneira de chegar lá. Mas quando você responde a Cristo, Deus te introduz nessa família coletiva. Veja o que o texto diz, é interessante. O texto diz que o comerciante encontrou, veja o que diz, uma pérola de grande valor. Não diz que ele encontrou milhares e milhares ou milhões e milhões de pérolas preciosas. Isso não é o que a Bíblia diz. O que é que ela diz? Uma pérola de grande valor. Isso nos lembra que Jesus Cristo valoriza todo o corpo de Cristo. Ele valoriza toda a igreja. A Bíblia ensina que a igreja é a esposa de Cristo. Pensem nisso. É como se tivéssemos sido trazidos para estarmos conectados como uma noiva a um esposo, a Deus, a Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós. Agora, imagine que ao sair hoje você me diga, olha pastor, preciso te contar uma coisa. Eu realmente te aprecio muito, amigo. Você é incrível. Eu adoraria passar um tempo com você, mas preciso te contar uma coisa. Não suporto sua esposa. Talvez você tenha gostado de mim até então, mas depois não me amará mais. Posso te contar uma coisa? É o que dizemos sobre a igreja hoje em dia. É exatamente a mesma coisa, você sabe? A primeira vez que você realmente tem uma ideia da igreja de Jesus Cristo, do que Deus vai criar, você encontra isso no livro de Levítico. E quando você ensina com base no livro de Levítico, você se depara com a igreja. Você sabia? Uma das primeiras coisas que a Bíblia ensina sobre a igreja em Levítico é que haverá fermento nela. Sabe o que o fermento representa? Representa o pecado, que mesmo na igreja haverá lutas e dificuldades, haverá pecado. Vou explicar o porquê. Pronto, um pouco de perspectiva bíblica. Prontos para saber por que é assim? Porque você está nela. Tudo certo? Porque eu estou nela. Por isso, porque você nem sempre vai fazer tudo certo. Você nem sempre vai fazer o que é correto. Mas só estou dizendo, me escutem. Vocês precisam entender isso. Amamos a igreja porque Cristo a ama. E dizer que amo a Jesus, mas não amo a igreja, é rejeitar a pérola pela qual Cristo entregou tudo. Quero que você entenda isso nesta manhã. Deixem-me mostrar algumas coisas para vocês. Não posso mostrar tudo, seria outra série. Eu teria que fazer uma série. Vou mencionar o que significa amar a igreja. Prestem atenção porque não sei se conseguem anotar tudo. Então vamos lá, reunião fiel com a igreja para podermos crescer. E aliás, coloquei um versículo lá fora. Incluí versículos aqui para mostrar a vocês. Então ouçam isso com atenção. Nós nos reunimos com um propósito. Não nos reunimos porque é o que os americanos fazem. Isso é o que faz a religião organizada. Vai e estude sua Bíblia. Isso não é o que a Bíblia ensina. Nós nos reunimos para crescer, nos animar e avançar. Só quero te dizer, me escute bem. Fui um marido melhor.
e fui um pai melhor. Tornei-me um amigo e homem melhor, graças à Igreja de Jesus Cristo, aos relacionamentos, aos estudos, aos homens que entraram na minha vida e disseram: você deve ser assim e se adaptar para honrar a Deus com a sua vida. E esse é um propósito. Deixem-me dar outro para vocês. Levar as cargas uns dos outros. Ou seja, um dos piores erros que cometemos na igreja hoje em dia é colocar toda a responsabilidade no pastor, e esse não é o ensinamento do Novo Testamento. O ensinamento do Novo Testamento é que nós, como corpo de crentes, cuidamos uns dos outros. Não amamos apenas um homem que monopoliza toda a atenção e a glória pelas grandes coisas que pode fazer. Eu não vou abrir a camisa como o Superman. Vocês sabem disso esta manhã, não é? Minha esposa com certeza sabe disso, mas só quero ter certeza de que alguns de vocês também sabem. Tudo bem? Não, é o corpo levando as cargas, amando uns aos outros. Olhem só. Use seus dons para servir ao corpo e ao mundo, e assim fazer a igreja crescer. Foi por isso que ele vendeu tudo para obter esta pérola. Escutem, pratique o amor paciente com aqueles que estão dentro e fora da igreja. Esse é um chamado de Deus, que a igreja nunca perca sua compaixão pelo mundo. É o chamado de Deus que nunca olhemos para o mundo com julgamento, mas que o vejamos com graça, sabendo que precisam de Jesus e de sua mensagem. Se vocês querem ser diferentes, eu diria isso sem pedir desculpas, porque sou um professor da Bíblia, foi para isso que Deus me chamou. Ele não me chamou para dar a minha opinião. Obrigado. Ele não me chamou para contar histórias legais e parecer impressionante. Isso não é o que estamos fazendo. Nesta igreja formamos discípulos e amamos. Ensinamos o que a Bíblia diz para que possamos mostrar o que Deus fez pelo mundo. Não podemos ser egoístas nem reservados. Não podemos ser apenas introvertidos. Devemos apoiar a obra de Jesus Cristo física e financeiramente. Vou lhes dar a definição de uma igreja amorosa. Amar a igreja é amar o povo de Cristo e o mundo com sua presença, serviço, paciência, unidade e sacrifício. Assim como Cristo te amou, a igreja de Jesus Cristo. Escutem, todos olhem aqui. Então pensem em como vocês veem a igreja com todos os seus defeitos e todos os seus erros. E a razão pela qual ela tem defeitos e comete erros é porque tem a mim e tem a vocês. A igreja de Jesus Cristo é como uma pérola preciosa comprada por Jesus Cristo. E eu quero que vocês entendam isso. Digam amém se estão me ouvindo. Não foi o suficiente. Escutem. Digam amém para eu saber que vocês estão ouvindo. A igreja está sendo exposta. Estamos em exposição. Estamos em exposição no noroeste do Arkansas, em Bentonville. Não se trata de você, nem de que tudo esteja perfeito, de como você se sente ou do que você quer. Isso não é a igreja. A igreja é sacrifício. A igreja se adapta. A igreja continua, ouve, aprende, cresce, se desenvolve, se envolve, porque estamos sendo expostos para um propósito unificado. Devemos mostrar a glória de Deus, sua obra, o que Ele pode fazer em nós para impactar este mundo para a sua glória por causa do que Jesus fez. Deixe-me te dar uma lição aqui. Não sei o que está acontecendo com os seus aplausos, mas estou orando por vocês. Só estou dizendo isso agora, quero que vocês me escutem. A igreja média não é missional. A igreja média não é pessoal, nem tem propósito. Vocês estão me ouvindo, vivi minha vida inteira nisso, converso com pastores do mundo todo, toda semana da minha vida. A igreja média é simplesmente egoísta. A igreja média é simplesmente egoísta. Não sou profeta, mas serviria até vir um, certo? Estão todos bem? Digo apenas, Deus nos ajude. Quero lhes dar uma lição agora. Olhem só, as pessoas que foram encontradas vão e encontram outros. É isso que elas fazem, é isso que elas fazem. É assim que elas são feitas. É a essência da vida delas, cara, que eu fui encontrado. Eu não conquistei, eu não mereço, eu fui encontrado. Fui encontrado pela graça de Deus. Quem dera encontrar mais pessoas beneficiadas por essa graça, pois as pessoas salvas servem aos outros. É o chamado de Deus. Se você quer uma ótima definição de Jesus, ele foi um servo. E é isso que a Bíblia diz. Quando você e eu nos interessamos por Jesus e pelo que importa para ele, mudaremos nossas vidas. Nós nos ajustaremos para poder crescer e assim poder ir e encontrar pessoas que estão longe de Deus. Você sabe o que a Bíblia diz sobre aqueles que seguem a Deus nos últimos dias? Escreva Daniel 11, versículo 32. Essa parte fala sobre o fim dos tempos e o povo de Deus. Aqueles que conhecem seu Deus ouvirão, serão fortes e agirão. É isso que a Bíblia diz sobre a igreja. Você se lembra do que eu te ensinei em uma das parábolas? Eu te ensinei que quanto maior for o engano, o que precisa acontecer na igreja? Para entender por que prego assim, ouça-me. O que a Bíblia diz? Quando o engano aumenta, nossa devoção aumenta. Isso deve ocorrer nos últimos tempos. É isso que deve acontecer nos dias finais.
À medida que esse engano cresce no mundo, nas redes sociais, nos políticos, no movimento das nações, o que deve acontecer aqui dentro? O que deve acontecer? Nossa devoção deve subir de nível para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Temos trabalho a fazer. Vou mostrar uma lição para que vocês saibam. Devemos nos reunir. Nós nos reunimos, mas devemos nos reunir para crescer. Devemos nos reunir para crescer. Devemos nos reunir. Vejo que a igreja média se reúne simplesmente para carregar e suportar os fardos uns dos outros. Agora vou pedir que repitam isso de novo. Digam de novo. Digo porque quero que digam. Assim não dirão que não falei. Fomos feitos para estar juntos e carregar os fardos uns dos outros, mas é o que a igreja comum faz. Você pode ouvir o pedido de oração médio em um pequeno grupo de discipulado ou em uma igreja. E tudo gira em torno das nossas dores, tristezas e angústias. Raramente alguém diz, entre lágrimas, orem pelo meu filho, minha filha, meu amigo, meu colega de trabalho. Orem por mim porque eles estão perdidos, separados de Deus e precisam das boas novas de Jesus Cristo. Nós nos reunimos para crescer, cuidar uns dos outros e amar uns aos outros. É uma questão de equilíbrio. Cuidem uns dos outros, amem uns aos outros. Isso está na Bíblia. Acho que fazemos um bom trabalho, mas também precisamos sair deste lugar e ir a um mundo perdido e moribundo. Procuramos pecadores. Você e eu, diz a Bíblia, devemos estar nos caminhos e cercas contando às pessoas sobre Jesus. Esse é o significado desta parábola. Com que propósito Jesus busca o pecador para construir sua igreja? E eu lhes digo, Deus nos busca como aquele mercador que procura uma pérola e vocês não são valiosos. Alguns de vocês precisam ouvir isso. Vamos falar muito sobre isso esta manhã porque quero ter certeza de que vocês entendam. Você não é valioso por quem você é. Vivemos em uma época em que é isso que a maioria das igrejas ensina, que você é valioso por quem você é. É isso que se ensina hoje ao mundo. Não é isso que a Bíblia ensina. Por isso não gostamos da Bíblia. Por isso não gostamos das boas novas. Porque queremos ser valiosos, mas queremos continuar sendo como somos. Queremos ser valiosos, mas queremos ter o que queremos. Essa não é a mensagem da Bíblia. Agora ouçam este pastor nesta manhã. Você é valioso? Ouça-me dizer isso. Você é valioso, mas não por quem você é. Você é valioso por quem te ama e por quem te procurou. E o que Deus fez por você na cruz foi cobrir sua dor, fraquezas, fracassos e pecados. Deus estava procurando e agora você e eu, porque entendemos a cobertura, devemos contar isso a outros. Minha passagem favorita para pregar é João capítulo 9, que vou pregar esta semana. Eu amo João 9 e a cura do cego. É uma das histórias mais profundas da Bíblia. E nessa passagem, os versículos 4 e 5 são dois dos meus versículos favoritos. São fundamentais na vida deste pastor e estão sempre presentes em meus pensamentos e ações. Porque Jesus disse isso aos seus discípulos. Temos que fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem. Às vezes na igreja ficamos tão perturbados porque vemos escuridão. Jesus nos ensinou isso. Estamos em Mateus, mas agora estou em João capítulo 9. Temos que fazer as obras de quem nos enviou enquanto é dia, não obras de julgamento. Devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estivermos neste mundo, ouçam, enquanto estamos neste mundo, sabe o que somos? Nós somos a luz do mundo. Todos entendam isso. Aqueles que estão há mais tempo na igreja são os que mais precisam ouvir isso. A igreja não é um lugar para onde você vai. É assim que pensamos nos Estados Unidos. Pensamos, eu vou aqui, eu vou ali. A igreja não é isso. Isso não está na Bíblia, nem no ensinamento das boas novas de Jesus Cristo. A igreja não é apenas esse lugar para onde você vai. A igreja é o que você faz. A igreja é quem você é. A igreja é a obra de Jesus Cristo naqueles por quem ele deu tudo e que responderam a ele. Então não vamos apenas à igreja. Ouçam-me, esse é um ponto importante nesta série sobre o bem e o mal. Não nos limitemos a ir à igreja em um mundo cheio de maldade e cheio de falsos ensinamentos. Não vamos apenas à igreja em um mundo cheio de religião falsa. Precisamos ser a igreja. E o trabalho da igreja, em sua essência, deveria ser, prestem bem atenção, a tarefa fundamental deveria ser amar as pessoas como Deus as ama. É quem somos em Cristo. É para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nos envolvermos, para entregarmos nossas vidas, não para sermos passivos, mas para agir e confiar nele. E não só isso, não podemos abordar o mundo com seus falsos ensinamentos dizendo, bem, cada um tem sua própria opinião e seus próprios pensamentos. Acho que devemos ser respeitosos. Devemos amar, a Bíblia diz, para não divulgar a verdade sem amor. Mas eu lhes digo, ouçam-me, é o inimigo quem fala, não Deus.
Quem conhece uma mentira não pode escapar dela até ouvir a verdade. Amém? Certo, vou dizer isso para mim mesma. Número 3, último. Alguns de vocês devem estar pensando, aleluia, o preço revela o valor da pérola. O preço de tudo isso revela o valor da pérola. Vou lhes dar uma dica importante agora mesmo. Algo em que insisti muito em Mateus capítulo 13. Porque em todo o noroeste do Arkansas está sendo ensinado o contrário. E quero ter certeza de mostrar a vocês, com base na Bíblia, que isso não é o que a Bíblia ensina. Nós simplesmente não compramos a salvação. Não temos preço para pagar a salvação. Mateus 13, 45 a 46 diz, o reino dos céus é semelhante a um negociante, Jesus, procurando pérolas preciosas. Esses somos nós. E ao encontrar uma pérola de grande valor, essa é a igreja. Não foi você, foi ele. E vendeu tudo o que tinha e a comprou. Quando diz que vendeu tudo o que tinha na cruz, Jesus entregou tudo. Ouçam isto. Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele tomou sobre si todo o nosso desespero porque não podemos conquistar a salvação. Não podemos obter a salvação por nossas próprias obras. Bem, você precisa de Jesus, mas também precisa dessas palavras. A fé sem obras está morta e tentamos combinar isso completamente. O que está sendo dito é que se Jesus chega à sua vida, você trabalhará por gratidão ao que ele fez por você. Mas não é que você trabalhe para a sua salvação. Tudo é dele. O nosso desespero, toda a nossa maldade, Jesus Cristo cobriu completamente. Pense nisso. Volte e pense na pior coisa que você fez ou no único pecado que você cometeu. A Bíblia diz que o que Cristo fez foi cobrir tudo. Por quê? Para que sejamos salvos. E agora, graças a ele, somos a pérola de grande valor. Somos a igreja de Jesus Cristo. Temos um valor infinito. Isso sim é bom. Vamos lá, é sério. Vocês ouviram o que acabei de dizer? Temos um valor infinito. Você se lembra quem é o avaliador? Quem é o avaliador nas histórias? Jesus, a pérola de valor inestimável. Pense nisso por um momento. Temos valor infinito por causa do preço que Jesus pagou pelos nossos pecados e pela nossa salvação. Quero que você entenda isso. Jesus não te escolheu porque você é encantadora. Ele te escolheu para ser encantadora. A cruz de Jesus Cristo é a maior transação da história mundial. Veja o que a Bíblia diz. Romanos 5, versículos 6 a 9. Porque enquanto éramos fracos, ao falar em merecer ou buscar a salvação, o que éramos nós? Fraco. Estávamos fracos. Não conseguiria fazer isso nem merecer. Você não podia fazer nada. Você estava fraco e não havia como conseguir o que precisava. No momento certo, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um homem justo, embora talvez por um homem bom, alguém se atreveria a morrer. Vidas foram sacrificadas por pessoas e pela liberdade, mas Deus prova seu amor por nós. Sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Se quer saber por que eu prego tanto, olhe para o versículo 9. É isso que eu enfrento. Vocês têm que ter senso de humor com isso. Vamos lá, não é? Querem mais? Tem mais aqui? Olhem isso. Agora que fomos justificados, ouçam o que isso significa. Sem pecado. Como Chris Dixon seria justo como se nunca tivesse pecado? Pelo seu sangue. Seremos salvos da ira de Deus por ele. Certa vez alguém me perguntou sobre um amigo que se converteu. E do que somos salvos? Você está salvo do julgamento e da ira de Deus por causa dos seus pecados. Vocês jamais serão julgados por causa de Jesus Cristo. Isso é incrível. Explico o porquê. Ao ler o capítulo 21 de Apocalipse, você sabia que ele fala sobre o alicerce do muro da Nova Jerusalém? Em outras palavras, o céu que Deus está construindo para todos aqueles que o amam. E eles são chamados por ele. Quero mostrar-lhes algo em Apocalipse 21, sem ler o versículo inteiro. Veja o que está escrito. E as 12 portas, então diz que haverá essas 12 portas lá no céu. E as 12 portas eram 12 pérolas. Eu amo como a palavra de Deus se conecta. Dizem que a palavra de Deus se contradiz. Isso é uma loucura. Essas pessoas simplesmente não estudaram de verdade e nem entenderam o que estavam estudando. Diz o seguinte, e as 12 portas eram as 12 pérolas. Cada uma das portas você tem 12 portas. Cada porta pela qual você pode passar para entrar nisso, ouça o que a Bíblia diz. Há uma única pérola sobre essa porta. Por que há uma pérola em cada porta na descrição de como será quando chegarmos ao céu? Quando você e eu passarmos pela porta, quando entrarmos nesse lugar glorioso, veremos essa pérola e ela nos lembrará o preço que foi pago para que você e eu estivéssemos no céu. E a pérola não diz respeito a você? A pérola diz respeito àquele que vendeu tudo para comprar você. É disso que se trata. Jesus pagou tudo. Por isso, nunca me sentirei intimidado em ensinar essa história. Porque sim, preciso olhar para alguém e dizer, você é um pecador. Mas depois posso me virar e dizer, mas você não precisa pagar por esse pecado. Não vai custar para você porque alguém tomou a pena e o castigo em seu lugar.
Então você nunca terá que fazer isso. E agora você é uma pérola de grande valor para Deus porque Jesus Cristo veio te buscar. Em Tito capítulo 2 há uma passagem maravilhosa que muita gente não conhece. Versículos 11 a 14, veja o que a Bíblia diz. Porque a graça de Deus se manifestou. Como ela se manifestou em Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, negando a impiedade e os desejos mundanos, vivamos neste mundo de forma sóbria, justa e piedosa. Ele nos deu uma maneira diferente de viver. Não precisamos mais viver como antes. Podemos confiar em Deus e viver de forma diferente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos redimir de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertence. O que é isso? A igreja de Jesus Cristo. Veja o que é a igreja de Jesus Cristo. Veja o que diz: um povo de sua propriedade zeloso de boas obras. Com que propósito? Boas obras? Eu adoro isso. Veja, precisamos viver, ouçam todos, não importa de onde vocês vêm, onde cresceram, não importa o que lhes ensinaram sobre fé, religião e tudo isso. Quando você se torna um seguidor de Cristo, precisamos viver como a pérola que ele comprou. Ouçam bem, porque aqui há uma grande lição, já que Cristo é o mercador e nós somos a pérola. Nossa identidade em Cristo está profundamente fundamentada em pertencer a Ele e não em nosso desempenho pessoal. Quero que você ouça com atenção. Se você está frustrado com o seu cristianismo, não consegue corresponder nem cumprir. Isso é religião. Deus já te disse que você não conseguiria e que estaria perdido sem ele. O mais interessante no cristianismo é que nunca uso a palavra religião, pois não é. O melhor é que não se trata de desempenho. Como você não consegue performar, ensina a Bíblia, é tudo uma questão de pertencimento. Cantamos essa música esta manhã. Você é a videira. Eu sou apenas o galho. A vida, a liberdade, tudo o que preciso vem de ti. E quero dizer isso a vocês, porque isso é tão importante. Todos prestem atenção, porque o que ele está te dizendo é que você é dele, você não pertence ao mundo. Então não se entregue ao mundo, você não é o pecado. Então não se entregue ao pecado. Você não é seu, então não se entregue a si mesmo. Você não é definido pelos seus fracassos nem pelos seus sucessos. Se você é seguidor de Cristo, você é definido pelo preço que Cristo pagou por você. Eu te digo, cristãos demais, sabe como vivem? Muitos cristãos vivem como aquelas joias baratas que se compra em qualquer loja. Eles pensam, sou falho, tenho defeitos e não consigo corresponder às expectativas. Mas Cristo te chama de pérola de grande valor, não por seu próprio mérito, mas porque Ele pagou um preço alto para te fazer dele. Por que isso é tão importante? Quando você se enxerga exatamente como Cristo te vê, você para de se contentar com o pecado e diz: espere, eu tenho alguém a quem seguir, alguém para conhecer e ouvir, de quem recebo sabedoria. Assim, você finalmente deixa de se contentar com o pecado. Você para de aceitar relações tóxicas e decide crescer, deixando para trás o egoísmo, o orgulho, sua própria agenda, seus planos e sua glória. Quero me libertar de tudo isso e quero crescer para poder alcançar tudo o que Deus tem para mim. Você para de viver na culpa, para de viver com desculpas. E você começa a dizer, bom, espere um momento, eu tenho alguém a quem perseguir, coisas para aprender, coisas para fazer, para conquistar. E você para de recuar da vida para a qual Deus está te chamando para viver. E você se entrega por completo e recebe tudo o que Ele tem para você. Olhem, quando vocês entendem isso, render-se a Deus se torna segurança, não uma ameaça. Agora, escutem todos eu dizer isso. Vamos lá, todos me escutem dizer isso. Quando você entende quem é Deus, e isso é pertencer, caminhar, crescer e se desenvolver, escutem. Render-se a Deus se torna uma segurança, não uma ameaça, porque o domínio de Cristo é amoroso. Então, render-se não é assustador, é seguro. Porque a pérola, escutem bem, a pérola atinge seu máximo esplendor quando está nas mãos da pessoa que compreende seu valor e sua importância. Isso é bom? Eu teria vindo à igreja só por esse momento, te garanto. Jesus ensinou que neste mundo vocês vão enfrentar tribulações e desafios. Vocês sabem como as pérolas se formam? Irritações, fricções e a passagem do tempo. E da mesma forma, o que Deus faz é nos redimir, nos colocar em suas mãos e usar as provações. E a correção, e a disciplina, e o crescimento, e a graça, e a perseverança. Então, suas lutas não são sinal da ausência de Deus. São um sinal da arte de Deus. Ele está criando beleza a partir da sua vida? E alguém poderia perguntar, qual é a nossa resposta a isso? Fico feliz que você pergunte, porque vou te contar em 3 minutos. Aqui vai.
Você deve viver em obediência alegre e viver em gratidão pelo que Cristo fez por você. É disso que se trata. Olha, quero que vocês me escutem com atenção. A verdadeira obediência nasce do amor, não da pressão. Ver meus filhos fazendo o que peço porque me amam, essa é a maior alegria. Não porque façam por obrigação, por pressão ou por medo das consequências. Quero que vocês vejam isso. Cristo não te comprou para te usar. Alguém diga amém. Cristo não te comprou para te usar. Ele te comprou porque te ama e quer que você o experimente e tudo o que ele tem. Então nossa obediência não é para retribuir o favor, porque nunca poderíamos. É isso que cria a religião. Tenho que pagar, tenho que merecer, tenho que fazer algo para que Deus fique satisfeito. Há pessoas reunidas hoje em nossa cidade, sentem o peso da situação, sentem a pressão. Jesus disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vocês não fazem o que fazem por obrigação, mas por gratidão. Você o ama, você agradece a Deus. Jesus disse, se me amas, guarda os meus mandamentos. Faça por amor, não por medo nem por culpa, mas por amor. E cara, quando você faz isso, eu te digo, isso é algo bom. Estou feliz por fazer isso de novo. Quero que vocês saibam disso. Quem sabe? Talvez da próxima vez eu faça melhor. E gratidão. Vejam, quando vocês compreendem o que estamos ensinando nesta manhã, a gratidão se torna o motor real da vida cristã, não a religião, não o desempenho. Veja, oramos porque Ele nos amou primeiro. Vocês sabem por que eu oro? Escutem-me bem. Sabem por que eu oro? Porque eu realmente acredito que Deus me ama. E acredito que posso apresentar a Deus as coisas que desejo. E Ele é suficientemente sábio e me ama o bastante para que mesmo que me dê algo diferente do que desejo, isso seja melhor do que aquilo que eu queria. Por isso eu oro. E também damos porque Ele deu tudo. Só estou contando isso para vocês. Eu vejo tudo isso e vejo as coisas para as quais as pessoas doam. Não existe uma causa mais importante na Terra. Não existe. E cara, Ele deu. Ele deu tudo. E nós damos tempo, energia e recursos porque Ele deu tudo. Servimos porque Ele nos serviu. Vocês estão me ouvindo? Perdoamos mesmo quando não queremos, mesmo quando estamos com raiva e chateados. Perdoamos porque Ele nos perdoou. Suportamos provações porque Ele suportou a cruz por nós. Você é uma pérola comprada com a própria vida dEle.